Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e a gente sabe que a gente tá aí na nossa primeira temporada, onde a gente vai estar tendo uma série de episódios e toda terça-feira nós temos um encontro marcado, eu e você. E hoje eu queria falar com vocês, o tema do nosso episódio hoje é 3 mentiras que estão destruindo a sua vida espiritual. Às vezes, sem perceber, essas mentiras elas estão conseguindo reinar sobre a sua vida e isso está começando a prejudicar a sua vida espiritual. E é por isso que eu quero que você me acompanhe nesse episódio passo a passo, porque a gente vai destruir essas 3 mentiras que quando vocês escutarem o nome de cada mentirinha, vocês vão dizer, meu Deus, isso é real, isso é verdade. E muitas das vezes essas mentiras elas entram na nossa vida sem que a gente sequer perceba, entende? E o pior é que não é o diabo que está te enganando, são as mentiras que você começou a acreditar. Ele lança algumas mentiras para a nossa vida e sem perceber a gente começa a acreditar, e isso é um erro fatal que a gente não deve cometer, certo? A primeira mentira provavelmente você já deve ter ouvido ou você já deve até ter falado com a sua boca, com as suas palavrinhas que saem da sua boca, que é depois eu busco a Deus. Nossa, gente, essa é uma mentira que eu vou contar um negócio para vocês. Depois eu busco a Deus, depois eu dou um jeito, e a nossa vida ela é guiada por aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita errado, você vai viver errado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a nossa vida ela é exatamente assim, ela é guiada por aquilo que a gente acredita. Se você começar a acreditar de forma errada, você vai viver de forma errada. Então é por isso que a gente precisa estar atento. E essa é uma das mentiras que nesse tempo, no século de hoje, é uma das coisas que a gente, se brincar, que a gente mais fala ou que a gente mais escuta, porque eu já ouvi muita gente falando isso. Eu, inclusive, já falei isso. Não, depois eu busco. Essa é uma mentira perigosa. Por quê? Que a gente sempre vai viver dessa forma, não, depois eu busco, depois eu me entrego, depois eu me arrependo, depois eu mudo, depois eu ajeito isso na minha vida, e o tempo da gente fazer isso é agora. A palavra de Deus lá em Isaías 55:6 vai falar o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A gente nunca pode deixar para depois, a gente nunca pode deixar a mudança de vida do Senhor na nossa vida para depois. Se a gente tem a oportunidade de fazer isso agora, nós precisamos fazer isso agora. Então, se até um momento você estava vivendo de uma forma onde você estava se enganando com isso, hoje chegou o tempo de Deus para você mudar. Você não está sem tempo, você só não colocou Deus como prioridade, né? Quando você vive um relacionamento com qualquer outra pessoa, seja um homem, seja uma mulher, que você está ali namorando, pretende noivar, casar, você vai querer que aquela pessoa em alguns momentos ela comece lhe priorize, ia ser engraçado, né? Ela começa a lhe priorizar, ela começa a lhe colocar como prioridade, como primeiro lugar. E querendo ou não, a gente quer isso para a nossa vida, com os relacionamentos que nós temos ao nosso redor. E porque nós queremos achar que Deus também não quer isso com a gente. Se o Senhor ele vai comparar o nosso relacionamento com Cristo como noiva e noiva, Jesus Cristo ele é o noivo da igreja, eu e você somos a noiva de Cristo. Então, assim, ele compara o relacionamento dessa forma. Então, se você está ali com seu noivo, com sua noiva, você quer ter intimidade, você quer que ele lhe priorize, que ela lhe priorize, que vocês tenham prioridade um ali com o outro, né? Que tenha relacionamento, diálogo, conversa. Hoje, se você chegar para mim e você falar bem assim, Luana, eu estou em um relacionamento onde a gente passa uma semana sem se falar, a gente passa uma semana sem conversar, e ele fala para mim que está sem tempo, ou ela fala para mim que está sem tempo, eu diria para você, cai fora, sai correndo daí, porque é uma pessoa que não está lhe priorizando, porque não existe isso de eu não tenho tempo. Você só não é uma prioridade. Ter tempo eu tenho, mas você não é uma das prioridades na qual eu estou colocando mediante ao tempo que eu tenho disponível, entende? Então, assim, a gente precisa ter um amadurecimento quando se trata disso, né? Com os relacionamentos terrenos e humanos, nós damos uma certa prioridade. Então, com o nosso relacionamento com Cristo, com o Pai Celestial, nós também precisamos ter uma prioridade. Nós precisamos colocar ele como centro. E ele não quer o segundo lugar, certo? Ele não quer o segundo lugar. Não é à toa que ele vai dizer o quê? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí sim, as demais coisas elas serão acrescentadas.
Então, assim, se Deus está falando com você hoje, não é para amanhã. Às vezes Deus está te chamando para um momento de comunhão, para um momento de oração, para um momento onde Ele vai ministrar uma palavra sobre o seu coração, e talvez você perde, né, a deixa, você perde o encontro com o Senhor, porque você diz, não, depois eu busco, depois eu me entrego, depois eu abro um jejum, depois eu abro uma consagração, depois eu faço algo. E você só vai no depois, e o tempo determinado para o Senhor na sua vida não vai acontecer. Talvez você é até uma pessoa que está querendo que coisas extraordinárias do Senhor aconteçam na sua vida, mas você não se dedica. Porque não tem lógica isso, você querer muito de Deus, sendo que você dá bem pouquinho de você para Deus. Então a gente precisa começar a se doar. Não é, não, depois eu busco, amanhã eu busco. Isso é uma das mentiras que a gente conta para nós mesmos. A gente fica contando essa mentira pra gente. E tá num tempo agora da gente mudar isso. É uma das mentiras que a gente acabou de entender e que a gente vai mudar ela por agora adiante. Certo? Tá comigo até aqui? A segunda mentira. Ruve os tambores para a gente saber qual que é a segunda mentira. Eu sou a si mesmo. Não, não. Eu já contei essa mentira por diversas vezes para mim. Já vi minha mãe também falando que no tempo antigo, antes dela se converter, ela também falava muito isso. Não, eu sou assim. Ela fala, né, de uma religião que ela seguia, que não convém, eu acredito, comentar aqui, mas ela falava, eu nasci assim, eu me criei assim, eu vou morrer assim. Né, que ela falava que iria seguir essa religião para o resto da vida, e Deus foi lá e transformou totalmente ela. E às vezes nós estamos assim, não, eu sou assim, eu cresci assim, sempre vivi assim, vou morrer assim, eu sou assim, não tem para onde correr, é meu jeito, é minha personalidade, é isso, é aquilo outro. Quando você começa a colocar isso, eu acredito, sendo bem sincero para você, que você meio que está limitando o poder de Deus sobre a sua vida, porque ele traz a renovação do entendimento, ele transforma pessoas, ele cura, ele liberta, e ele faz a transformação sobre a vida das pessoas, ele pode te transformar, né? Ele tem o poder para fazer tudo. E quando você fala bem assim, eu sou assim, a gente vai ver que a palavra de Deus vai dizer o quê? Negue-se a si mesmo. Então, assim, você não pode virar e falar bem assim, eu sou assim, não. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Negue-se a si mesmo. Se você quer me seguir, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar a sua carne, o seu eu, o seu ego, o seu orgulho. E essa frase, eu sou a si mesmo, tem muito orgulho e soberba nela. Se a gente for examinar um pouquinho, tem muito orgulho e soberba, porque é o simples, eu não quero mudar. Eu não quero mudar, eu não quero ter que ser transformado, eu não quero mudança, então eu sou assim, eu me criei assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E a palavra de Deus também, em Romanos 12, 2, vai falar o quê? Não vos conformeis com este mundo. Então, se a palavra de Deus está falando para a gente não se conformar com este mundo, porque você está decidindo se conformar consigo mesmo. Você está decidindo se conformar com as suas atitudes que não são legais. Né? Tem muita gente que se apega, né? Aí tem gente que entra com uns negócios de signo, que, gente, pelo amor de Deus, você é crente, você não pode entrar nessa daí, não. Já vi muita gente que se diz ser cristão, ser crente, com às vezes na bio lá, eu sou de signo tal, não sei o que, ascendente tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Paciência, vou nem comentar muito sobre isso, viu? Vou nem comentar muito sobre isso, sai desse engano aí, e aí eu já vi pessoas, né, que falam, não, porque isso aqui da minha característica, isso é disso, e se apega e acha que você deve ser assim, daquele jeito, daquele jeito, e não deve buscar transformação, e não deve buscar ser lapidado, ser moldado por Cristo. Certo? A gente precisa ser moldado, a gente precisa ser limpo, a palavra de Deus vai dizer o quê? Aquele que está santo, santifique-se mais ainda. Se você está no caminho certo, se endireite mais ainda. Se você está limpo, limpe-se mais ainda. Se você está de forma correta, ainda tem mais coisas corretas para você fazer, ainda tem coisas que você precisa tirar. A palavra de Deus também vai dizer o quê? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé, comece a tomar cuidado, comece a ver o que você precisa começar a tirar. O que é que está tirando ali o seu equilíbrio, né, de Cristo, de Jesus, de estar na presença do Senhor. A gente não pode contar essa mentira de, eu sou assim, né, eu sou assim, eu não gosto de jejum, eu sou assim, eu não tenho resistência para jejum, eu sou assim, eu tenho um temperamento forte mesmo, às vezes eu sou ignorante, às vezes eu sou grosso, eu sou grossa. Tira isso da sua vida. Tira isso, você pode tirar isso, você pode colocar um ponto final na sua vida e dizer assim, peraí,
Que negócio é esse que eu sou assim, que eu sou ignorante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou cara fechada, que eu sou mal, que blá 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 blá. Tira esse mando de baboseira da sua cabeça, da sua mente. Né? A gente está aqui, são 3 mentiras que a gente está descobrindo e que a gente vai tirar essas mentiras da nossa vida. Tira essa mentira da sua vida que depois eu busco, porque eu sou assim mesmo, que não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Não, acabou. Eu e você agora, como diz o título dos nossos episódios, agora na primeira temporada, é eu e você. É eu e você, é eu e você, só tem eu e você aqui, e a gente vai derrubar essas mentiras. Não tem para onde correr, não adianta, não adianta, não adianta. E agora a gente vai pular para a terceira mentira. Que, nossa, o que eu escuto de crente, o que eu escuto de cristão, contando isso, vocês não estão tendo noção. E eu vejo gente querendo defender essa frase. Uma vez eu falei essa frase, uma pessoa tentou defender. E que não sei o que, não tem. Não adianta querer negociar, não adianta, que Deus entende tudo. Essa é a terceira mentira que a gente vai falar. Deus entende tudo. Não. Que é isso? Começar a usar isso, essa mentira de Satanás, para poder dizer que, Deus entende, que não sei o que, depois eu busco porque Deus entende, eu sou assim mesmo, Deus entende. Você percebe que todas essas mentiras, elas vão se encaixando, é muito interessante. Então, assim, a gente sempre vai querendo colocar mentiras e mentiras e mentiras para poder tentar arrumar uma brecha, para tentar dizer, não, Deus entende eu não buscar, Deus entende eu não me entregar, Deus entende eu não colocar Ele como prioridade, Deus entende eu não buscar primeiro o reino dos céus, Deus entende o pecado, Deus é amor, Deus entende o sentimento que eu tenho por aquela pessoa, mesmo sendo errado e pecado. Polêmica. Deus entende não, fi. A palavra do Senhor lá em Hebreus 12:6 fala, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, se Ele te ama, Ele vai te corrigir. Se Ele corrige, é porque Ele não entende. Já pensou? Seria muito bom se eu faço faculdade, estou no 8º período, se eu chegasse para os meus professores, eu colocasse qualquer coisa lá na prova e dissesse, foi o que deu, foi o que dava aqui para fazer, toma aí, professor, eu espero que o senhor entenda. Eu disse, não entendo não, eu entendo aqui a resposta correta, eu entendo aqui o que é correto, eu entendo aqui o que está certo, eu vou corrigir aqui e aí vai de você, porque infelizmente eu não vou poder entender. Não tem essa de Deus entende. Deus entende sim, que talvez ele não seja uma prioridade na sua vida. Isso ele vai entender. Desculpa ser dura, ser chata com isso, mas essa é uma verdade. Deus entende sim que ele não é uma prioridade para você. Da mesma forma, se você estivesse se relacionando com um homem, com uma mulher, com alguém que você está pensando em casar, ou que você já casou até mesmo, se essa pessoa ela virar e falar bem assim, não vai dar, vou ter que priorizar isso aqui, vou ter que priorizar tal coisa, tal coisa, tal coisa, e não vai dar para estar te priorizando nesse momento. Você vai entender sim que ele ou ela não te priorizou, mas ele não te priorizou porque você não foi a prioridade. O que ele vai entender, o que você na verdade vai entender é que você só não foi a prioridade. Não é que você vai entender a situação. Você só não foi prioridade. Teve um imprevisto, entendo. Porque não sei o que. Entendo. Entendo que eu não fui a prioridade. Entendo que não foi prioridade ser eu naquele momento. Então, assim, pare de se enganar e dizer que Deus entende. Se apegar a isso para pecar, muitas das vezes. Se apegar a isso para colocar Deus como última prioridade. Dizer, Deus entende a minha vida corrida. Ele entende. E ele deixou claro, busque em primeiro lugar o reino dos céus. Ele deixou claro falando sobre quem ama qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa acima de Deus. Ele vai deixar tudo isso muito claro. Eu realmente entendo que você tem muitos afazeres na sua vida. Eu entendo que talvez você que está me assistindo, talvez você seja casado, casada, tenha filhos, tenha netos, tenha pais, tenha amigos, tenha trabalho, tenha curso, tenha igreja, tem coisas que você é voluntário para fazer. Talvez você tenha muitas coisas para fazer na sua vida
E eu, Luana, eu realmente entendo, eu compreendo você, que a vida é corrida, mas não deixe que essa mentira de Satanás entre na sua mente e você comece a falar, ai, Deus entende, e aí você deixa de buscar, você deixa de ter comunhão, você deixa de colocar Deus como prioridade, você deixa de se envolver nas coisas de Deus, separar o seu momento com Deus. Depois eu busco, Deus entende, depois eu busco, Deus entende. E você entra aí nesse buraco, que é como se fosse um buraco negro, que volta, e você se perde, você nunca mais volta para Cristo. Porque a frieza espiritual, ela vai vir justamente dessas 3 mentiras que Satanás vai enviar para nossa mente, aí depende da gente, se a gente vai escolher aceitar ou não. Que é depois eu busco, Deus entende, eu sou a si mesmo. E aí você vai deixando essas mentiras, você vai começando a viver essas mentiras na sua vida, você começa a se afastar de Cristo, a presença que antes você sentia, você passa a não sentir mais, você passa a não ser mais aquela pessoa cheia do Espírito Santo, e da vez você tá, meu Deus, eu não sei porquê, mas um monte de coisa na minha vida tá dando errado, mas eu já não sinto mais o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu já não sou mais a mesma, eu já não sou mais alguém como eu era, que tinha vida, que tinha vontade de viver. Talvez você é alguém que neste momento está me assistindo e diga, Luana, eu não tenho mais vontade de viver. Eu tô assim me arrastando. E um dos motivos pode ser uma dessas 3 mentiras que ele lançou e você tem aceitado. Você tem aceitado essas mentiras na sua mente, nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu viver. Eu tô aqui olhando nos seus olhos, você tá aí do outro lado da tela, você pode escolher se você vai aceitar, se você vai receber ou não essa palavra. Eu espero que você aceite. E você diga, peraí, essas 3 mentiras, elas não vão mais reinar na minha mente, elas não vão mais reinar sobre a minha vida, porque você é o melhor de Cristo, você é a carta viva de Cristo. O véu foi rasgado justamente não para entrarmos uma vez por ano, porque antigamente os sacerdotes, eles entravam uma vez no ano, aonde era considerado o santo dos santos. O véu foi rasgado, irmão. Não é pra gente continuar nessa, não, eu só vou falar com Deus, eu só vou ter um momento com Deus quando eu tiver muito tempo. Se você tiver 5, 10 minutos, aproveite esse momento com Deus, aproveite esse momento para buscar. Se você só pode dar um bom dia, meu Deus, bom dia, Espírito Santo, dialogar ali, nem que seja 2, 3 minutos, faça esse diálogo, converse com o Senhor, você vai perceber que essas pequenas atitudes, elas vão gerar uma mudança muito grande na sua vida. Você vai ter um passo para a intimidade, uma intimidade com Cristo, porque muita gente, a gente nunca vê, eu vejo tantos posts hoje em dia falando sobre intimidade com Deus, que eu quero intimidade, que massa, que legal, glória a Deus por isso. Mas a intimidade, ela é construída. A intimidade, ela é construída. Se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter intimidade com uma amiga que você acabou de conhecer, com o seu noivo, com alguém, o que você vai passar a fazer? Você vai passar a conviver mais com esta pessoa. Você vai começar a falar mais com essa pessoa. É assim que a intimidade ela é construída. Digamos que você tem um amigo, esse seu amigo ele vai se tornar melhor amigo ou muito íntimo de você pelo quê? Pelo quanto que vocês conversam, pelo quanto que você compartilha da sua vida para essa pessoa, do quanto você fala com essa pessoa. Não, é uma pessoa que é muito íntima comigo, porque eu falo quase todos os dias com ela. Qual é o ápice mais íntimo de um casal, quando eles estão namorando, noivando e casam, que são cristãos, certo? Eles estão no noivado, eles já têm uma certa intimidade, porque eu tenho quase certeza, né, porque é para ser o normal, que eles falam pelo menos todos os dias, a não ser que, sei lá, tava num avião, não tinha área ou algo do tipo, mas o normal é que eles se falem pelo menos todos os dias. E normalmente um casal, ele fala do bom dia, ao boa tarde, ao boa noite, compartilha o dia, pergunta como é que tá ali sempre se envolvendo. Irmãos, o ápice maior é o casamento. Por quê? Porque eles vão passar a estar diariamente. Eles vão tomar café juntos, vão almoçar juntos, vão jantar juntos. Talvez não consigam fazer as 3 refeições juntos por causa de trabalho ou deveres, mas todos os dias eles vão estar juntos, vão dormir juntos, vão conversar. E mesmo morando na mesma casa, mesmo que quando não estiverem na mesma casa juntos, que um for para um trabalho, o outro for para outro trabalho, eles ainda vão trocar mensagens. Da mesma forma, você está indo ali para a casa do Senhor, continue trocando mensagens com Deus.
continue trocando mensagens com o Pai, com Cristo. Ele quer ter intimidade com você, ele quer ter comunhão com você. Então, coloca isso no seu coração. Meu Deus do céu, tem algumas coisas que estão começando a sair do trilho, vê se não tem uma dessas 3 mentiras reinando sobre a sua vida, reinando sobre a sua mente. A nossa mente, ela é um lugar onde a gente precisa diariamente estar limpando, diariamente fazendo um check-up. Porque eu acredito, eu, Luana Alves, agora eu falo sobre mim, eu acredito, eu, Luana, que um dos maiores campos de batalha de um cristão não é as coisas terrenas, não é as lutas terrenas que ele enfrenta, mas sim na mente. Porque até mesmo essas lutas, elas começam também na mente. Então, assim, eu acredito que o nosso maior campo de batalha, e o campo de batalha que eu diria mais difícil, é aqui, ó, é na mente. É onde a gente tem mais dificuldade. Eu espero que realmente essa palavra ela tenha falado ao seu coração, né? Essas palavras, na verdade, que a gente falou sobre essas 3 mentiras, onde a gente precisa estar de olhos abertos para ver se elas não estão entrando sobre a nossa mente. Vamos ver se você lembra. Depois eu busco. Eu sou assim mesmo. E Deus entende. Então, que essas 3 mentiras, elas parem de reinar, uma por uma, parem de reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Você descobriu agora que elas são mentiras, que a gente tenta se enganar para começar a se autoparalisar. A gente mesmo está ali querendo se paralisar, parar, retroceder. Eu já dizer, peraí, essas mentiras não vão mais reinar. Agora eu vou avançar, agora eu vou para frente, agora as coisas na minha vida serão diferentes. Se você realmente foi abençoado através dessa palavra, se você conseguiu chegar até aqui, você é um vitorioso, porque você é alguém que começa e termina as coisas que você faz. No tempo onde nós estamos tão viciados em dopamina, então glória a Deus por sua vida. Eu queria te pedir um favor, faz os 3 Cs. Descobri isso com o Theo, é surreal, né? Curte, comenta e compartilha. Faz os 3 Czinhos aí do coração, em nome de Jesus, por favor, para abençoar a vida da gente, também para que a gente possa alcançar outras pessoas, o nosso canal possa crescer, e se essa palavra te abençoou, provavelmente pode abençoar outra pessoa, então já compartilha, curte, comenta, compartilha, porque eu também quero saber o seu feedback, eu quero saber aquilo que falou o seu coração, eu quero ter uma noção ali do que você está recebendo sobre a sua vida. É isso, o nosso episódio hoje, o nosso segundo episódio, ele finaliza por aqui. Deus abençoe a sua vida e até a próxima terça-feira.